Fala, galera do bem, hoje nós estamos aqui com mais um podcast, O Estado Brasileiro. Hoje, tratando de um assunto delicado, afinal, quando a gente fala de alguém, né, sobretudo uma pessoa que deveria fazer jus à importância da cadeira que ocupa. Nós tivemos aí a segunda turma do Supremo cancelando, né, voltando ao que era antes, a cassação do deputado paranaense Francisquini. E o que aconteceu? Aconteceu uma reação, né? Ele voltou para o modo cassado, né? E o que aconteceu? A reação do presidente Jair Messias Bolsonaro foi uma reação bastante forte, né? Onde ele garantiu ali que não vai cumprir as ordens do Supremo, ou as decisões, né? Porque o Supremo não dá ordem, eles tomam decisões em cima das leis. Muitas vezes falham em alguns pontos, mas ali tratava-se de uma coisa muito grave, que foi uma afronta ao Tribunal Superior Eleitoral, como que um ministro recém-empossado iria cancelar, né, iria tornar sem efeito uma decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral. Isso só aumentaria aí a liberdade para as fake news, a liberdade para aquela caterva, aquele grupinho que é pequeno, mas muito barulhento, né? Pequeno bastante para não garantir a reeleição do presidente. Não sabemos o que vai acontecer até o dia 2 de outubro, mas a reação foi muito forte, chamando de canalhas os ministros e chamando o povo, né? O povo que eu falo é aquele cercadinho dele, né? Aquele cercadinho que obedece às ordens violentas para que reajam. E afirmando que as Forças Armadas agiriam, né? Em algumas... para quem entende as palavras ali, ele nos ameaçou com o seu caudilismo, com a sua autocracia, né? Achando-se acima das leis. Uma pessoa que não agrega, uma pessoa violenta, uma pessoa sem qualquer diplomacia, rompeu dessa vez, né? Ao meu ver, eu vou buscar mais opiniões aqui, é lógico, rompeu qualquer possibilidade de pacificação entre as instituições, entre os poderes, né? Que seria a função de um chefe de Estado. Eu estou aqui com o professor Lauro Fontes, né? Que na área de Direito, eu gostaria até que ele desse uma breve palavrinha na área de Direito, onde ele atua, na área de Direito, né? Que é bem nessa área mesmo, sobre essa reação, né, belicosa de Bolsonaro. Bem-vindo, professor Lauro Fontes, a palavra é sua. Obrigado, meu irmão, meu querido amigo, obrigado pela mais uma oportunidade de falar com o seu público e agradecer também a seu público, né, por nos receber em seus lares, em seus smartphones, né, em seus tablets, em seus aparelhos de comunicação. É assim, sabe, qualquer brasileiro hoje tem dificuldade de falar sobre o presidente. Qualquer um. Quem se sente muito à vontade para fazer isso, não sabe muito o que está fazendo. Eu não me sinto. Eu não me sinto porque, como cidadão, eu não me sinto bem
com tudo isso. Mas não é de agora. Bolsonaro está fazendo isso a vida inteira. E eu vou dizer uma coisa aqui, meu irmão, para você. Eu sou um dos que se sente autorizados a falar sobre Bolsonaro. Um dos poucos que se sente autorizado a fazer isso. Sabe por quê? Porque eu fui secretário-geral do PSL na executiva estadual, regional, aqui do Acre. Eu o ajudei. Porque, para mim, naquele momento, reunia um movimento fora PT, de combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, né? À corrupção, à formação de quadrilha, né? À ocultação de propriedade. Isso tinha que acabar no Brasil. Naquele instante, o movimento vinha reunindo todos os personagens que nos davam a sustentação que era possível interromper com aquele estado de coisa que foi implantado no Brasil e que o PT consolidou. O Lula pode se achar inocente. Quem quiser acreditar no Lula, que acredite, mas o próprio Lula sabe que ele é safado, que ele é um patife, que é um mentiroso. Então, todos nós, professores, empresários, donas de casa, trabalhador em geral da sociedade, enterrou o PT. Numa eleição, legitimou o Bolsonaro porque ele chamou para si a pessoa que tinha coragem suficiente de fazer o enfrentamento. E cercado dessas pessoas com expertise, convenceu todos nós de que era possível, sim, mudar o país. Mas bastou uma centelha, uma única centelha, para que ele se revelasse e mostrasse as garras de que verdadeiramente ele é. Quando as investigações chegaram próximo do seu corpo, de si e dos seus, ele acabou com tudo que foi legitimado na eleição de 2018. Ele acabou, simplesmente ele acabou. Isso aqui vai me prejudicar. Eu gosto de bandido. E trabalhou incessantemente, diuturnamente, para que Lula fosse libertado. Porque inocentado ele não será nunca. Os comparsas, os cúmplices, o denunciaram. Você vai ter agora, para deixar ele inocente, que os cúmplices desdigam o que disse dentro do devido processo legal, em forma testemunhal, gravada, passada para a nação brasileira. O Lula é um safado e é um patife, ele sabe disso. Mas Bolsonaro é bem pior, porque trabalhou para que ele saísse, fosse libertado. E por quê? Porque na cabeça do Bolsonaro, o Lula é uma peça do medo. O Lula é, na cabeça dele, do Bolsonaro, é um instrumento que ele utilizaria para amedrontar com o comunismo o exército brasileiro, as instituições e a sociedade. Professor, nós podemos falar aí sobre a estratégia das tesouras nesse caso? Foi exatamente isso. Isso foi trazido para cá, um pouco mais lá atrás, daquela história do PT
e PDT. Entrou por aqui com os comunistas, trazido da antiga União Soviética. Uma coisa elaborada na cabeça de Lenin, né, que estabelecia a divisão da sociedade em duas partes. Tá, numa tesoura, corta o tecido social em duas partes e domina a narrativa, jogando um contra o outro. Nesse último livro que escrevi, eu trato disso. As duas partes se odeiam. E numa cultura de ódio exacerbada, quem atirar primeiro vence. Ou quem controlar os meios de comunicação, as instituições como a Polícia Federal, os tribunais, e não importa que nível, do superior ao de primeiro nível, primeiro grau, controlar os partidos políticos, sua maioria, através do orçamento ou de outro instrumento que capture a subserviência, controlar o sistema financeiro, subsidiando os bancos, as indústrias, né, para que essas pessoas corroborem com um programa econômico que dê a sustentação ao aumento da despesa, para que você possa, através disso, corromper a fé pública. Então, essa teoria da tesoura, essa estratégia da tesoura, funcionou com Lula. Bolsonaro aprendeu. O que é pior é que Bolsonaro é um péssimo exemplo de pessoa humana. É um grosseirão, é uma topeira, um ignorante. O modo de ser de Bolsonaro passou a autorizar um monte de gente louca e descabida por esse país inteiro. Essa contribuição nociva de Bolsonaro ficará na nossa sociedade por muito tempo, por séculos. Os anormais estão se sentindo autorizados a serem anormais. Uma influência cultural, então, né, professor? Exatamente. As pessoas imaginam, se o presidente faz, eu posso. Ou que o presidente autoriza, eu posso. Autoriza, né? eu posso, porque ele não está falando para os intelectuais, ele não está falando para os professores, ele está falando para o grande povão, aquele que passa fome. São mais de 50% do povo brasileiro. Essas pessoas estão loucas para desabafar, para tirar de dentro de si os monstros que as comentam. E eles veem no presidente um comportamento belicoso de atirar preventivamente e matar, de resolver a questão na tapa, na porrada, nos desaforos, verbalizar, né, coisas impróprias até para gente de 100 anos. Eu até estava lembrando aqui em off, né, professor, aquele artigo que eu escrevi, né? Tire as crianças da sala, Bolsonaro vai falar. E tire os idosos também, que eles podem sofrer infarto, né? Porque é um homem completamente desqualificado, despreparado, não está à altura de um cargo de presidente da República de uma nação como o Brasil. O exemplo essa agressão, dele... professor, você que é um analista, assim, eu aprendi muito com você. Você que é um analista, assim, é o meu professor mesmo, tá? Eu tenho aprendido muito. Isso aí pode causar o que agora? Um aumento vai desagregar. Bom, ele é desagregador por excelência, né? Depois de chamar os ministros do Supremo de canalhas, de chamar o povo contra, né, com violência. O que ele sugeriu ali nas suas palavras foi a violência mesmo, e ameaçando com as Forças Armadas. Até que ponto as Forças Armadas entrariam nessa cadência que ele está querendo manter
E até que ponto pode chegar agora a relação entre os poderes? Graças a Deus, as Forças Armadas estão caladas, né? O Estado-Maior e as 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, estão caladas. Porque se houvesse uma manifestação qualquer, e nós já estaríamos vivendo o caos há muito tempo. Mas é que o povo vê os generais chapa branca aí, né? Os generalecos. O chapa branca, Mas aí são aquilo que são aqueles fenômenos que a gente vem falando, são vozes sociais, né, inaudíveis. Não chega lá na base da sociedade, fica ali no circuito mais superior. E eles são invisíveis, a gente não vê a movimentação deles. Nós podemos imaginar, né? Vamos deduzir que eles estão se articulando. Mas a gente não pode afirmar ainda. O que a gente pode afirmar é que nós estamos diante de um presidente desequilibrado. Totalmente. Isso ele demonstrou claramente. Esse homem nasceu com um problema. Lá no nascimento, o parto foi muito difícil. Teve problema no parto. Ele nasceu de um parto traumático. Faltou oxigênio para ele. Então, a cabeça dele não é normal. Ele não é normal. No livro O Bolsonarismo no Divã, escrito por mim, a gente trata disso. Olha, esse cara, através dos estudos de Snyder, esse cara tem todo um perfil de uma pessoa desajustada, desequilibrada, um sociopata. Esse homem, com essa natureza de sociopatia, vê a si como um Messias, alguém predestinado, ungido. Ele foi eleito, com a ajuda de todo mundo, inclusive minha, né, para fazer uma reforma, para ser um governo de transição entre a tentativa de implantação do comunismo no Brasil e do estabelecimento de uma corrupção sistematizada, estruturada para a permanência de um partido comunista no poder, para um modelo de sociedade conservadora, que ele não sabe o que é, mas ele se apropria, ele não sabe o que significa essa palavra. Ele ouviu uma voz doente de Olavo de Carvalho e acredita que aquilo que aquele louco falava é conservadorismo. Não é, não. Aquilo é extrema-direita. Aquilo é perigoso. Aquilo é fascismo grave, pior do que estava sendo imaginado por Mussolini na Itália. Então, ele vê a si como um cara ungido. E aí, então, tudo tem que estar a serviço dele, do jeito dele, da forma dele, como ele quer. Como a cabeça dele só é a cabeça doente, ele aprendeu e criou para si uma história belicosa. Para ele, bandido bom é bandido morto. Então, ele não está nem aí. A operação no morro mata. É bandido? Mata. Ele não quer pensar que isso é uma política de enxugar gelo, que ele mata um bandido hoje, amanhã tem 10. Ele mata 10, amanhã tem outros 20. Que não adianta matar só simplesmente. Se matasse, se resolvesse, as guerras tinham resolvido todo o problema do mundo. E não a educação, a saúde, leva lá, a gente vai invadir o morro, vai invadir o morro. Que a população precisa, né? Precisa. Vamos invadir o morro. Invade. Trocou tiro, matou bandido. Legal. Beleza. Eles atiraram na gente, a gente para se defender atirou nele. Perfeito. Invadiu o morro. Invadiu. Tomou o lugar dos bandidos? Tomou. Então agora vamos ocupar com o Estado lá dentro. Não tomou? Né? Dentro do Estado? Então vamos colocar escola, creche, vamos colocar posto de saúde, vamos colocar teleférico, vamos colocar transporte urbano, vamos colocar fornecimento de energia, de gás, de TV a cabo, de TV por assinatura, de TV aberta, vamos colocar a infraestrutura de saúde,
de atendimento do Estado com serviços para aquela sociedade, desenvolvimento de emprego e renda, de inclusão das pessoas no sistema de saúde, no sistema de previdência. Vamos resolver os problemas que geram bandidos, porque aí nós não vamos ter que matar bandido, ou pelo menos, se matar, não vai ser numa escala de genocídio, né? De extermínio, de chacina. Vai ser coisas pontuais, Nós vamos nos aprofundar muito mais nisso nos próximos programas, professor. Mas eu eu acho que o nosso público quer saber agora como fica esse quadro a partir de agora, tá? A relação entre os poderes, a política, até onde isso vai afetar a economia e a pergunta que vale $1 milhão, né? Fazia tempo que a gente não fazia a pergunta de $1 milhão. O Brasil vai aguentar Bolsonaro até 31 de dezembro? É $1 milhão mesmo, essa vale $1 milhão. Olha, uma coisa você tem a certeza. Hoje, Bolsonaro sabe que perdeu para o Lula. Hoje. É possível que ele saiba, através de pesquisas internas, que a derrota será no primeiro turno. Isso é insuportável para uma pessoa com a cabeça do Bolsonaro. Então, ele precisa de uma comoção social, ele precisa de um tumulto, ele precisa jogar irmão contra irmão, pai contra filho, mulher contra marido. Me perdoa, professor, isso já aconteceu. O Zap da tia já separou a família, já separou. Eu costumo falar o Zap da tia, né? Porque é aquele lá, filhos e pais, tios e sobrinhos, irmãos, enfim, já coisa que não existia antes, né? Coisa que não existia antes, e hoje nós estamos sentindo na carne, estamos sentindo forte isso, essa separação, essa divisão, aquilo que você falou no início, a tesoura cortou a família ao meio. Perfeito. Imagina esse estado de coisa no nível que está e sendo acelerado e alimentado por Bolsonaro, como fez hoje, até o dia 2 de outubro. Imagina a fervura social. E o pós 2 de outubro, como será, professor? Eu acho que ele quer acabar isso antes. Ele está jogando para que isso estoure antes de 2 de outubro. Ele já sabe que perdeu. Ele já sabe que não funcionou o plano macabro dele de tirar o Lula da cadeia e jogar o Lula contra a população, repetindo o efeito de 2018 de todos contra o PT, todos contra a corrupção, todos contra o comunismo. Não funcionou. Ele votou forte nas urnas eletrônicas, inclusive, ele deixou bem claro nessa fala dessa terça-feira, né? Essa fala de ontem, ele deixou bem claro uma coisa, que ele ainda fala: processaram a minha mulher, a minha esposa, venham para mim, venham em cima de mim se vocês forem homens. Ou seja, como aquela briga de boteco, sabe? Vem me bater se você for homem. Ou seja, vamos sair na porrada. O ele termo, quer isso. Né? E ele afirma isso naquela fala, numa fala bem belicosa, uma coisa assim assustadora. A imprensa internacional, acho que não tem nem o que comentar disso. Ele foi convencido por Olavo de Carvalho. Todo mundo conhece a história do Olavo de Carvalho. É um louco que fugiu do hospício, inclusive levando a chave, e que fez uma passagem por seitas esotéricas, seitas que pregavam o sexo livre, depois foi para o judaísmo, foi para
para o islamismo e criou na cabeça do Olavo de Carvalho, foi se aproximando da extrema-direita internacional e do perennialismo, em que ele via e vê essa história do globalismo, de uma sociedade secreta que quer dominar o mundo, e trouxe para o Bolsonaro a ideia de que tinha que fazer aqui uma revolução cultural. Nós tínhamos que tirar do Brasil tudo que diz respeito ao marxismo. Então ele passou a ver marxista em tudo que é lugar, marxismo em tudo que é lugar. E criando teorias da conspiração para absolutamente tudo. Teoria da conspiração, da mentira e do ódio, que é parte da história da tesoura. Ele jogou isso para a sociedade. Como no Brasil é um território fértil, porque o nosso grau de ignorância da nossa população, e que me perdoe a população brasileira, mas a verdade é um solo fértil, que você joga uma coisa dessa, isso ferve. As pessoas discutem nos bares, discutem na parada de ônibus, nos mercadinhos, nas feiras livres e outros tantos cantos por aí. Como diz a música, né? Nos bares, nos lares, enfim, em tudo. Então, isso vira uma coisa no Brasil de aversão à política, de aversão ao sistema. Ora, quem é o sistema se não é o próprio Bolsonaro e o Centrão? Essas pessoas, até outro dia, nós estávamos falando isso aqui em off, né? Até outro dia eles eram inaudíveis e invisíveis. A gente não sabia, a gente não tinha visto a cara deles, nunca tinha ouvido a voz deles. A gente suspeitava que existia um sistema. Hoje eles estão descaradamente mostrando a cara, falando na TV, em rádio, fazendo podcast por aí, em programas pagos, caríssimos, em redes sociais pagas com dinheiro público. A gente vê a cara do Renan Calheiros descaradamente, um bandido, falando coisas, dando lições de morais, pregando valores. A gente vê Ciro Nogueira, roxo de raiva, defendendo o Bolsonaro aos palavrões. A gente vê Girão falando o que falou naquela comissão de investigação, a CPI da Covid. A gente vê tantas outras pessoas arrotar, como Arthur Lira, valores morais e religiosos e cristãos, e roubar o orçamento através das emendas orçamentárias secretas. A gente vê o presidente autorizar a corrupção da fé, mandando pastores ao Ministério da Saúde para vender facilidades, a troca de dinheiro, vender Bíblia. Fizeram uma violência com a Bíblia. Venderam Bíblia com retrato de pastor e de políticos, com dinheiro a educação público. E agora também tirar a verba da educação, da saúde, e a verba menor que foi tirada foi do Ministério da Defesa, das Forças Armadas. Então, pegaram e fizeram da Bíblia um sacrilégio, corromper a fé das pessoas. Em nome da fé, agora recebe-se barras de ouro, recebe emendas do orçamento, emendas secretas do orçamento secreto. Aquilo que lá atrás nós nos reunimos para combater, porque o PT é até hoje uma organização criminosa que fez da corrupção, acabou com a Petrobras. Aquilo que a gente queria combater se instalou nua e crua no governo que a gente acreditava que veio para mudar. E tudo por quê? Porque na mente desse presidente, completamente desequilibrado, insano,
A investigação estava chegando nos seus filhos, na sua mulher e nele próprio. E, em nome disso, ele se agarra com os satanases. Ele se agarra com o centrão, aqueles que eram invisíveis agora mostram a cara. A corrupção recebeu novamente um rosto. Antes era o rosto de Lula, e hoje não pode deixar de ser falado. Tem o rosto de Bolsonaro, dos seus filhos, de sua mulher. Esse homem não quer que haja eleição, porque se houver eleição, ele perde, e ele sabe disso, e pode perder no primeiro turno. E se ele estiver fora do poder, ele será preso. Agora, para concluir... Os filhos serão presos. Quem sabe até a mulher dele será presa. Ele sabe disso. Agora, para concluir, professor, né, nós estouramos o nosso tempo hoje, pedimos até desculpa ao nosso público aí, mas é que o assunto é tão delicado e tão vasto que não teria como, tá? Então, as nossas escusas aí. Professor, para concluir, como será a partir desta quarta-feira agora, né? Depois do que aconteceu ontem, como será o andamento de tudo, principalmente depois do que ele disse. Ele falou que o Francisquini disse, ele também diz, e reafirmou. E Alexandre de Moraes deixou bem explícito uma coisa: aquele que desobedecer, né, as regras básicas, né, que inventarem, que lançarem a desinformação, as fake news, esses serão caçados. No caso dele, seria caçado o registro para reeleição, acredito eu, né? Você que é da área, professor, sabe mais. E ele afirmou que ele afirma o mesmo, ou seja, ele vai jogar mais pesado ainda, como sempre ele dobra a aposta, né? O que, rapidamente, professor, eu vou pedir a sua compreensão aí, como nós vamos lidar com isso, ou nós não, como que o Tribunal Superior Eleitoral vai cuidar disso, vai tratar isso, e o próprio Supremo. Porque é delicado, a situação agora ficou feia. Muito delicado. Olha, nós não temos uma bola de cristal, né? Bem que nós dois podíamos ter, cada um ter uma, né? Poxa vida, seria muito maravilha. Bom, viu? Então, a gente não tem, mas se esse país fosse uma nação conservadora, Bolsonaro certamente seria preso. E, olha, o que ele faz é desacato. Ele está fazendo apologia à violência, apologia à desobediência civil. E isso é crime. É crime previsto em lei. Ele está dizendo claramente para a sociedade que ele não vai cumprir nenhuma decisão da Suprema Corte. E que vai continuar a fazer na as mesma coisas... linha do Francisquini, que foi na linha dele. Ou seja, ele está provocando ao sistema judiciário brasileiro. O que os tribunais podem fazer com o presidente nesse caso, professor? Pode caçar a candidatura? Não, porque ele não tem registro ainda de candidato. Ele pode ser caçado como presidente ou sofrer um outro processo que tenha julgamento por uma corte e decisão em transitar julgado. Se não dá tempo, ele sabe disso, está tudo medido. Então, mas o fato para ele vai ter que se candidatar à reeleição. Mas ainda não fez. Não fez, mas suponhamos que já deu o prazo, todos já se candidataram, são candidatos oficiais. As instâncias superiores vão poder caçar essa candidatura, mantendo ele como presidente, porque isso não... São dois Bolsonaros, né?
o Bolsonaro presidente e o Bolsonaro candidato. Exatamente, né? É isso. O ato que ele comete como presidente, ele tem que responder como presidente. Um ato que ele cometer como candidato, ele vai se responsabilizar como candidato. E, por enquanto, ele não falou como candidato, ele falou como presidente. Mas essa candidatura, a partir do momento que existe, ela pode ser cancelada, pode ser cassada? Não pelo ato praticado como presidente quando no cargo mas de presidente. Mas como candidato? Como candidato, se ele repetir isso, ele será cassado. Mas o que ele quer é exatamente provocar a corte. Ele está fazendo apologia, ele está chamando o gado dele, ele está chamando o cercadinho, ele está dizendo, ó, venham comigo, porque eu vou para cima desses caras. Mas ele está contando com as Forças Armadas. Eu não acredito que as Forças Armadas chegariam a esse grau de insanidade depois do desgaste que ela já sofreu, porque ela já foi a instituição mais respeitada do Brasil durante muitos anos. É aquilo que eu falei. Hoje está desgastada. São vozes inaudíveis, né? E são pessoas invisíveis, a gente não sabe, né? Então vamos deixar essa pergunta flutuando, professor. É exatamente no modelo daquele outro problema que nós temos que aprender, né? O que está acontecendo lá. Porque a gente não sabe. Se eles tivessem se manifestado, a gente sabia, o cenário todinho, a gente podia compor o Senado do golpe. Mas eles estão omissos, então falta um pedaço, né? E a gente não tem como falar sobre o pedaço que falta. Mas o certo é que, fosse esse país uma nação conservadora, esse presidente teria problemas sérios há muito tempo. Sim. As instituições vão ficar caladas com medo dele. O Congresso não vai reagir. O Senado e a Câmara dos Deputados vão ficar pianinho. Por quê? Porque estão se alimentando muito bem do orçamento público. A Polícia Federal está controlada. A Procuradoria-Geral da República não vai abrir processo nenhum contra Bolsonaro pelo que ele falou, porque do Aras é o amigo do peito do presidente. Né? Isso nós sabemos. Então, né? Qual é o conforto de Bolsonaro? Eu falo o que eu quiser, não acontece nada comigo. Até o dia 31 de dezembro. Isso está aqui. E a cabeça dele é a cabeça, entendeu? Faltou oxigênio quando ele nasceu, entendeu? É um cara sociopata. Nós agradecemos aí mais uma vez, é uma pena, gostaríamos de ficar ouvindo isso e eu tenho perguntas guardadas aqui, mas para os próximos programas. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigado, professor. E encerramos aqui esse programa, lamentando encerrar nesse momento, dizendo ao Brasil, gente, vamos pensar, vamos estudar um pouco mais a política, vamos assimilar os detalhes e que não sejam pessoas, que seja o Brasil, que possamos ter uma visão holística, né? E observar cada detalhe e linkar os fatos e saber o que nós temos que fazer no dia 2 de outubro e tantos outros dias de eleições que virão pela frente. Muito obrigado, Brasil, muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, professor. Até mais, meu irmão. Muito obrigado.